Boa noite, queridos e amados irmãos. Eu quero convidar os queridos a abrir um texto bíblico de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Queridos e amados, eu quero, antes de começar a olhar para esse texto aqui hoje à noite, dizer que geralmente é o trabalho do pastor amar as ovelhas. A gente, afinal, não quer ser um boiadeiro, né? Nós somos um pastor, e os pastores, eles conhecem o rebanho, eles vivem com ele, eles têm esse privilégio de conhecer e amar cada uma das ovelhas que Deus foi acrescentando a esse aprisco. Mas eu quero dizer que nestas 2 últimas semanas eu também tenho experimentado o amor de vocês por mim, e eu sou muito grato por isso. Sou muito grato por isso e reconheço o amor de cada um de vocês por mim, esperando que o Senhor Jesus os recompense na sua presença. E, queridos, uma coisa importante quando se trata de amor foi o que o meu sogro disse quando eu declarei quais eram as minhas intenções sobre a filha dele. Então, fui conversar com o meu futuro sogro na época, e o que ele me disse foi muito bom. O que ele me disse foi não. Não. Gostaria de namorar a sua filha? Não. Eu tenho? Não. E eu falei assim, uau. Ele falou, mas se você quer, você espere alguns anos, ela deve, então, se mudar, e daqui a uns 4 ou 5 anos, acredito que você pode conversar com ela, vocês podem, quem sabe, se for da vontade do Senhor, namorar. Ela, na ocasião, ela estava indo para os Estados Unidos para estudar. E ele falou, nesse período, só preciso de algumas coisas básicas de você. Uma, que você não encoste nela, quando ela vir para cá, ou quando você encontrar com ela. Segundo lugar, que você não dê nenhum presente para ela. Nada que faça ela lembrar de você. E eu achei ótimo, né? Economiza. A gente, nessa época, todo mundo sem dinheiro. Então, mas ele me disse uma coisa. Ele falou, não diga que você ama a minha filha. E essa foi a palavra, eu não quero que você diga que ama a minha filha. E a ideia que ele tinha era, eu entendi muito bem, não diga que você ama a minha filha até que você possa sustentar isso. A ideia era essa. O dia que você puder sustentar o que você vai falar, nesse dia, você diz que ama a minha filha. E então a gente pode conversar. Amados, o amor não pode ser da boca para fora. Essa é a ideia. Ele não pode ser algo que a gente fala sem pensar. O amor, ele tem um preço a pagar. E Deus, ele é honrado quando amamos o nosso próximo. Então a gente começa por aqui. Deus, ele é honrado quando amamos o nosso próximo. E amar o próximo é uma expressão do Evangelho frutificando em nós. É o Evangelho dando frutos em nós. E esse é o primeiro fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é... Falem, pessoal. Amor. O fruto do Espírito é amor. 1 João capítulo 3 diz, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Eu estou falando desse texto de 1 João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Imagine um marido dando flores à sua esposa. Quem foi o último marido aqui que deu flores para sua esposa? Seria correto se ele dissesse, imagine você, esposa, e o seu marido disse, ele chega com um buquê de flores e diz, estou fazendo isso somente porque você faz minha comida e lava minhas roupas. Está certo ou está errado? Está errado, mas está certo.
né? Então, isso seria terrível, né? Sua esposa não seria amada nesse caso, é algo egoísta, é algo interesseiro. Ela ficaria, na verdade, furiosa, e está certo. E não queiram deixar suas esposas furiosas. Mas a resposta melhor seria: estou fazendo isso porque eu a amo. Estou disposto a fazer tudo o que for possível para servi-la todos os dias da minha vida. E aí a cena muda. O amor, como lemos em 1 Coríntios 13, no culto, não é interesseiro ou egoísta. Ele, sobretudo, alegra-se com a verdade. E a gente vai chegar nisso aqui hoje. O amor, a Bíblia diz, capítulo 12, versículo 9, seja sem hipocrisia, odiai o mal, apegando-se ao bem. E se você nunca decorou um versículo na sua vida, está aí a sua oportunidade de ouro para memorizar agora, hoje. O amor seja sem hipocrisia, odiai o mal, apegando-se ao bem. E esse é o motor do amor daqui para frente. Ele vai seguir várias expressões de amar. Só que o amor, ele precisa alegrar-se com a verdade. E a gente precisa entender, então, a raiz do amor. A gente está olhando para a parte mais profunda do que é amar. E ele diz: o amor seja sem fingimento, o amor seja sem hipocrisia, odiai o mal, apegando-se ao bem. Memorizou? Porque é isso que nós queremos. Para viver uma vida de amor que caracteriza nós como cristãos, precisamos saber, em primeiro lugar, que o amor verdadeiro anda com a verdade. Amor e verdade andam muito próximo. Eles andam juntos. É isso que esse primeiro verso, este verso do capítulo 12, verso 9, quer dizer. O verdadeiro amor, ele anda com a verdade. E Paulo aqui, meus amados, considera o amor tão básico que nem mesmo nos exorta aqui a amar. Ele não diz amem. Ele está dizendo: o amor seja, é esperado de nós que amemos. Você é um cristão? Então não é uma opção para nós. É esperado que amemos. E aqui, ele nem mesmo nos exorta a amar, mas nos exorta a nos certificar que o nosso amor seja genuíno. Ele está dizendo: olha, verifica se o seu amor está correto, se o seu amor é sem fingimento, se o seu amor é genuíno. Ao insistir que o nosso amor seja genuíno, ele nos está advertindo de que não tornamos nosso amor um mero fingimento, uma exibição ou emoção exterior que não corresponde à natureza do Deus que é amor e que nos amou. E a pergunta é: como que isso então vai ser possível? E antes de eu entrar no versículo 9, a gente precisa então aprofundar um pouquinho esse conceito de amor. Vamos olhar um pouquinho este conceito do que é amor aqui nesse texto. E ele tá trazendo aqui algo que é muito interessante. Ele diz: a gente precisa saber, quando a gente lê o verso 9, que Deus é a fonte inesgotável do verdadeiro amor. Como que eu sei disso? Porque o versículo 9 está dentro do capítulo 12, que começou no versículo 1 com uma frase ou com duas palavras. Quais são elas? Continua, diz. Pelas o quê? Misericórdia de Deus. É somente pelas misericórdias de Deus que conhecemos o amor verdadeiro. Há uma ideia de achar que o amor pode vir de nós. Mas esse amor não vem de nós, ele é fruto do Espírito de Deus, ele vem das misericórdias de Deus. É que Paulo está trazendo desde o capítulo 1 de Romanos. No capítulo 1 de Romanos, descobrimos que apesar de Deus ser nosso Criador, vivíamos longe dele. Capítulo 1. E apesar dos nossos esforços, capítulo 2, seja pela religião ou por qualquer outra coisa, ainda permanecemos longe de Deus. A notícia triste é que ninguém, absolutamente ninguém, é bom o suficiente para se aproximar de Deus. Capítulo 3 de Romanos. E logo então descobrimos que não tínhamos nada a oferecer
Estávamos de mãos vazias, mas Deus nos convidou a conhecê-lo pela fé. Capítulo 4, e nos mostrou o caminho até o Redentor. Esse Redentor é Jesus Cristo. Capítulo 5, aquele que viveu uma vida perfeita e morreu pelos pecadores. E é somente por Jesus Cristo que podemos obter a salvação. Capítulo 6 e capítulo 7. E quando cremos em Cristo como nosso Redentor, passamos a viver a vida não mais na carne, mas no Espírito. Capítulo 8. Nos capítulos 9 a 11, ele nos revela seu plano. Plano esse que nós fazemos parte dele. Ele estendeu essa salvação a quem? A todos. Vou explicar. Judeus e gentios partilham da mesma graça redentora de Deus. Não há distinção entre judeus e gentios, pobres e ricos, pretos ou brancos, homens e mulheres, não há barreira. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e essas são as misericórdias dele. A partir desse amor com que ele nos ama, nós podemos então amar. E não sei se você já percebeu, nós fomos desenhados para ser amados. Nós temos uma sede de amor, nós temos sede de Deus, no final das contas. Mas até conhecermos o amor de Cristo por meio do Evangelho, muitas vezes acabamos experimentando formas deformadas de amor, talvez seja o seu caso. Às vezes a gente olha o ciúme doentio de um cônjuge, uma forma deformada de amor, porque o amor não arde em ciúme. Ou uma criança que foi abandonada pela sua mãe, um chefe que sempre o humilhava na frente de outras pessoas, um pai rígido que espancava os seus filhos sem motivo algum. Uma família que passou necessidades básicas e que se sentiu abandonada. Tem tantas histórias. Tem tantas histórias acontecendo. E a gente muitas vezes tem uma visão distorcida do amor. Mas, muitas vezes nós mesmos, e aí não vem de fora, mas nós mesmos acabamos por amar objetos errados. E não conhecendo o amor de Deus, passamos a querer ser amado por outras pessoas. Ou passamos a amar, por exemplo, o dinheiro, o poder. Quando eu tiver dinheiro, aí sim, eu vou estar satisfeito. Quando eu tiver poder, aí sim eu vou estar realizado. E as pessoas, elas vão misturando essas coisas com um conceito, muitas vezes, deformado de amor. Talvez o adolescente peça quando tiver um Nike. Aí eu vou ser amado. Por quem, né? Sei lá por quem, pelas meninas, né? Eu nunca vi uma menina falando se eu tiver um Nike, né? E isso é uma coisa interessante, porque tem essa questão dos adolescentes com tênis, né? Não sei, né? Isso, eu passei essa fase. Mas tem, e eles ainda gostam muito de tênis, né? Hoje eu estava vendo lá um tênis, esse é o tênis do Stephen Curry. Falei, uau, eu não ia saber isso nunca, né? Mas eles sabem, então deve ter ainda. Mas, para vocês entenderem que é muito fácil a gente, muitas vezes, colocar, né? Talvez para uma mulher solteira, ela diz, quando eu tiver o meu príncipe, aí sim eu vou encontrar o verdadeiro amor. É verdade, gente? Por que as mulheres estão falando não, né? Então, aqui, né? Porque elas logo descobrem, né, a realidade. Então, não é isso. A gente tem essa ideia, muitas vezes, para um homem de negócios. Então ele fala, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter uma boa posição, porque assim as pessoas vão olhar para mim e eu vou ser amado. Então, a gente quer ser amado. E eu vou dizer para vocês que depois que a gente vive um tempo, a gente pode até conquistar essas coisas, a gente pode até alcançar essas coisas, mas ainda nós não vamos ser amados e nem completos, porque a fonte de amor, ela vem de Deus. É somente Deus quem pode preencher.
Por isso que é tão importante quando a gente lê, porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou quando a gente lê, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou Efésios capítulo 2, 4 e 5, mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou 1 João capítulo 4, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não que em nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus amados, Deus é a fonte de amor que nós precisamos para a nossa vida. Às vezes eu brinco com a Carol, querida, quem você ama mais? Eu ou Jesus? Eu gosto de fazer essa pergunta para ela. E ela fala, ela sempre responde com uma outra, como Jesus, O que você acha? Eu falo, não, eu quero saber de você. Ela falou, Jesus, é claro. E eu fico feliz com isso, porque ele preenche as nossas vidas. Eu jamais queria ser o objeto de amor. Eu quero que o nosso amor venha dessa fonte que é inesgotável, que é transbordante e que nos permite derramar isso, de tanto que nós temos isso em abundância. Então, quando se trata de amor, a gente tem que olhar para aquele que é a fonte. Deus é a fonte do amor. Nós temos sede de Deus, nós precisamos de amor. Deus é a única fonte que pode, então, preencher a nossa vida. E esse é o primeiro aprofundamento. Mas também é preciso esclarecer, e eu quero aprofundar mais um pouquinho. Muitas vezes eu estava pensando que a gente já ouviu muito que o amor é uma escolha. Alguém já ouviu isso? O amor é uma escolha. Ou o amor é uma decisão. E eu gosto de pensar nisso, mas eu quero aprofundar mais. O amor é mais do que isso. E quando a gente olha aqui, essa primeira palavra aqui, o ágape, do versículo 9, ele é mais que uma decisão, ele é mais que uma escolha, e ele não deixa de ser verdade quando dizemos o amor é uma escolha, mas ele é mais do que isso. É verdade que se você não sente vontade de fazer bem ao seu vizinho, no fim das contas, o amor o levará a escolher fazê-lo. Se você sente que quer o divórcio, o amor o levará a escolher permanecer casado e lutar por ele. Mas o amor, ele pode ir além disso, do que aguentar, do que permanecer, do que segurar, do que suportar. O amor ele tem um poder de ir além a isso. Dizer que o amor é uma escolha, eu não estou dizendo que isso é errado, meus amados. Sou com uma tendência a acreditar que o amor é nosso poder de realizar, é a minha parte, mesmo que não sintamos o desejo de fazê-lo. E isso torna o amor, às vezes, algo meio forçado. E o amor verdadeiro, que caminha com a verdade, é mais do que ser forçado a algo, por isso ele vai além. Dizer que o amor é uma escolha soa com uma tendência de se definir um padrão muito baixo para o amor. Ou seja, se você pode querer tratar alguém bem, você já fez tudo o que precisava. Eu já amei, então já fiz a minha parte. Não, o John Piper, que traz essa ideia, discorda dessas tendências, e eu também, de certa forma, porque o amor é uma consequência e uma disposição de viver o Evangelho, desse Evangelho que chegou até nós, e agora eu respondo ele por meio de amor. Deus me ama, eu posso amar, e eu vou amar justamente como Deus me ama. Então, ele não tem fronteiras. O amor, ele não tem essas barreiras. Ele vai até as últimas consequências, muitas vezes. E essa disposição e consequência de viver o Evangelho. E isso me conforta. Porque todas as vezes que eu preciso amar, eu não tenho que tirar esse amor de algum lugar. Não, eu posso beber da fonte, que é Deus, das misericórdias dele. Tudo o que ele fez por mim. E que é muito mais do que eu precisaria. O amor dele foi abundantemente derramado.
em meu coração. E todas as vezes que eu estou rangendo, sabe quando está rangendo? Tem alguém rangendo aqui? Né? Falta de amor? A gente range mesmo, fica ranzinza, né? Mal-humorado, e vai, né? E várias consequências de não amar. E a gente pode, sempre que precisar disso, buscar a fonte. E essa fonte é inesgotável. E aqui, então, se a gente consegue compreender isso, a gente pode, então, seguir em frente. Tá? Olha o amor aqui no versículo 9. Entendendo isso, a gente vai ter 3 imperativos aqui. São 3 ordens para nós e que fazem um bloco aqui. Ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, o fingimento. Odiai o mal, segunda ordem. E apegai-vos ao bem. 3 verbos dessas frases nos falam do que significa viver uma vida de fato relacionada ao amor verdadeiro. E quando a gente olha o amor, seja sem fingimento, odiai o mal, apegai-vos ao bem, esses 3 imperativos dizem respeito ao quê? À verdade. O amor precisa ser verdadeiro. O amor precisa ser verdadeiro. O amor precisa ser verdadeiro. Ele repete 3 vezes a mesma frase. O amor precisa da verdade. O amor precisa da verdade. Este amor precisa da verdade. E este amor, então, deve ser fiel em nosso coração, sem fingimento. No sentido literal, quando a gente olha aqui, o amor seja sem hipocrisia, a gente pode colocar sem fingimento. Ele corresponde, então, a um termo grego aqui, hipocrisia, né? Hipócritos. E não podemos ser falsos ao lidar com as pessoas. Não podemos nos mostrar educados, prestativos e calorosos por fora, ao mesmo tempo que as desprezamos por dentro. Ele quer esse tipo de amor de nós. É esse amor que ele exige de nós. O imperativo aqui é amar desta forma. Não é amar da boca para fora. Não é amar por fora. Não. Isso tem que vir de uma atitude que vem de dentro de nós. Na Grécia, aqui, ele usa esse termo, que é interessante. Um hipócrita era um ator, no final das contas. Quem que era um hipócrita? Vamos contratar um hipócrita. Dava para contratar. Era a mesma coisa que hoje em dia contratar um ator. Vamos contratar um hipócrita, né? Era um ator que participava de um drama. No entanto, meus amados irmãos, a igreja não pode transformar-se em um palco. Ao mesmo tempo, afinal, amor aqui não é um teatro. Ele faz parte da vida real. A gente tem que tornar amor aqui carne e osso. A gente tem que tornar o amor real em nossas vidas, porque onde a hipocrisia está presente, o amor está ausente. E se a gente quer esse amor aqui, entenda isso, não há espaço para a hipocrisia. Não há espaço para isso. E, infelizmente, a igreja muitas vezes é cunhada, né? Que tem muitos hipócritas lá dentro. E talvez seja um tanto verdade isso. Porque temos muitas vezes um amor fingido, um amor da boca para fora, um amor de tapinha nas costas, um amor de joinha, mas nada disso, nada que nos incomode muito, porque o amor, ele tem preço a pagar. Amar, de certa forma, custa de nós. E a gente não quer isso, a gente não quer, a gente prefere o nosso egoísmo nosso de cada dia, a nossa vida centrada em nós, porque isso já dá muito trabalho. E a Bíblia então muda isso. Ela fala, você precisa amar, só que não é qualquer amor. Você precisa amar sem fingimento. Você vai ter que entender isso. Isso é importante porque a gente vive numa cultura, a cultura da gentileza gera gentileza. Não estou dizendo que isso é errado, tá? É verdade, gentileza gera gentileza. Mas a nossa cultura, muitas vezes, de gentileza pode se desenvolver dentro da igreja. E de qualquer comunidade que enfatize valores tradicionais. Uma máscara de simpatia encobre o espírito de difamação, mexericos e preconceito. Há uma ausência de amor inflexível em que as pessoas se amam o suficiente para confrontarem problemas
e pecados em si mesmos e nos amigos. Eu amo, mas eu não quero ir muito além disso. Especialmente quando se fala em confrontar problemas dos outros, pecados, e que a gente precisa amar dessa forma. Meus amados, em outras palavras, não ame como os ateus. O amor tem que ser sem fingimento. Ame como um cristão. E é exatamente isso que esse texto está dizendo. Você quer viver a vida cristã? E eu disse para vocês que não ia ser uma tarefa fácil. E agora vocês estão percebendo isso. Não dá para fingir. Não dá para nós estarmos nesse ambiente aqui e fingirmos que amamos uns aos outros. Nós precisamos dar um passo além e amar uns aos outros sem fingimento, mesmo que isso custe para nós, mesmo que isso tenha um custo a pagar. Meus amados, em segundo lugar aqui, ele está dizendo aqui, e ele estende, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Aqui Paulo nos diz, tanto no sentido negativo, odiai, quanto no sentido positivo, apegar. Então, amar é odiar. Amar é se apegar. E aqui odiar, não dá para ficar a gente lá, mas é aquela repulsa que afasta. Então, o amor, no final das contas, ele afasta e ele apega, ele gruda. Então ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Agora, isso vai ser visto na medida que ele afasta o mal e ele apega-se ao bem. Então, amar também tem um sentido aqui de odiar. E nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, isso é visto de uma forma bem legal. Vale dar um estudo bem legal. Tá? E por isso eu chego aqui à conclusão, ao seguinte ponto com vocês. O nosso amor precisa ser não somente vindo de nós, sem fingimento, do nosso coração, fiel em nosso coração, mas ele precisa ser leal à vontade de Deus. Se o amor precisa ser fiel em nosso coração, o próximo ponto é que ele precisa ser leal à vontade de Deus. Nós não barganhamos a verdade. Eu gosto muito do provérbio que diz, compre a verdade e não a vendas. O nosso amor deve operar com base na ordem moral de Deus e não na nossa própria. E aqui, amar é odiar. Temos de odiar, em sentido literal, ficar horrorizados. Horrorizados. O que Deus chama de mal e nos apegar, em sentido literal, colar. E aqui é um verbo bem legal. Colau. Eu falei, nossa, aqui ó, colau, colar. Então a ideia aqui é colar, tá? É grudar ao que Deus chama de bem. Então, você fica horrorizado, você tem essa repulsa por aquilo que Deus chama de mal, e você então se apega, cola ao que Deus chama de bem. E por que isso é importante? Ele está dizendo aqui. Porque é comum que o nosso amor por alguém distorça a nossa visão do bem e do mal. O amor ele tem isso, ele pode distorcer a nossa visão do bem e mal. Quando você passa a amar alguém, há uma luta nesse sentido, né? Daquelas pessoas que a gente ama. Isso a gente vê em letras de música, que representam uma filosofia popular. Né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem esse poeta, chamado Cazuza, né? Ele diz assim, por você, eu dançaria tango no teto. Olha o que o amor, né, faz. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Duvido que em Curitiba. Aí acho que eles abriram uma exceção.
Mas essas músicas, elas refletem muitas vezes essa ideia de que o amor, ele muda, ele nos muda também na medida que a gente ama. Uma outra letra, acho que também do mesmo grupo, ele diz, né? Por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. E ele, no final dessa letra, ele diz, adoro um amor inventado. Ele está falando de amor aqui. O amor, então, ele vem trazendo essas ideias, né? E eles podem distorcer a nossa visão do bem e do mal. Então, é fácil, quando você ama alguém, distorcer isso. A gente precisa, então, do padrão moral de Deus, do que Deus odeia, do que Deus ama. Odiar o mal, apegar-se ao bem. Se a gente não quer se perder enquanto a gente ama o nosso cônjuge, você tem que odiar o mal e apegar-se ao bem. Se você não quer se perder enquanto você ama os seus filhos, você tem que odiar o mal e apegar-se ao bem. Essa é a ideia. Não se perca. Então ele baliza o nosso amor aqui. E se você ama uma pessoa, imagino que isso é verdade, seu coração está atado ao coração dela. A aflição dessa pessoa se torna sua, bem como a felicidade dela. Isso é tremendo. E nisso reside a tentação de dar à pessoa amada o que produz prazer emocional, em vez de dar o que é melhor, mas que pode produzir tristeza ou raiva emocional. E eu vou dizer para vocês, vou aplicar aqui, este é um problema extremamente comum na criação dos filhos. Extremamente comum. Os pais não punem os filhos de forma consciente porque não suportam as lágrimas ou os acessos de raiva dele. Eu estava vendo hoje uma criança muito legal, cara, eu fico observando, né? A criança estava no chão, esparramada, e a pessoa falou para ela, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, pelo visto. Ai, né? Até parece que eu vou ficar o dia inteiro, né? Imagina que coisa boa. Eu levaria um banquinho nesse caso, né? Que eu ficaria de pé o dia inteiro ali, e lá esticadão no chão. O problema é que um amor distorcido traz um resultado de uma infância sem disciplina. E quase sempre o quê, gente? Desastroso. O amor errado é desastroso. Amar de forma errada é perigoso. Então Deus está nos balizando no amor aqui. Ame sem fingimento, odeie o mal, apegue-se ao bem. Não se esqueça disso quando você amar. Isso é esperado de você, que você ame, mas não se esqueça, você vai amar de coração, de dentro para fora, um amor que custa, odiando o mal e se apegando ao bem. Pega o meu padrão, que não tem erro. Com os cônjuges, a mesma coisa. E assim por diante. Pode parecer estranho dizer a alguém para amar e odiar na mesma oração, mas é exatamente o que Paulo faz. Não temos como amar direito sem odiar direito. É forte isso. Isso tem íntima ligação com não ser fingido. É ou não é? O amor seja sem fingimento. Então você não vai esconder isso, você vai odiar o mal. Você vai ter que encarar isso. E você vai ter que se apegar ao bem. O amor real ama o ser amado o suficiente para ser inflexível dessa forma. O amor, ele fala a verdade e ele alegra-se com a verdade, que muitas vezes é dolorosa, é dolorida em nossas vidas. A Rebecca Pippert, não conheço aqui, e ela diz o seguinte: pensem como nos sentimos quando vemos alguém a quem amamos arrasado por atos ou relacionamentos insensatos. O amor verdadeiro se coloca contra o engano, a mentira e o pecado que destrói. Ele vê o irmão que está andando no caminho errado, ele vai até ele. E esse é o dilema de amar. Os pais devem fazer isso com seus filhos, melhor laboratório. O pai vê o filho fazendo coisa errada,
ele vai corrigir. Isso é amor. O pai que não corrige não ama. Gente, eu tenho tantas histórias de falta de amor, que é triste demais. Os filhos não temem os pais que são bravos. Eu atendi milhares de crianças até hoje. Milhares. Eu não estou exagerando, eu sou exagerado, mas não estou. Uma atrás da outra. O Léo agora ficou lá na direção. Tempinho deu para experimentar um pouquinho, né? O que é ter 2 WhatsApps, né? 50 mensagens por hora. Abriu. E aí, e vai respondendo. E aí o que acontece? Vou ligar para o seu pai. Vem lá o pai. Às vezes, bravo. Que os piá aprontam para valer. Aí eles aprontam mesmo. Quem aprontou aqui já? Quem o pai já foi na escola? Minha mãe não está aqui hoje, senão ela vai levantar as 2. Né? E aí, esse é um cenário. E ele se pela de medo. Mas ele está ali e ele fala, com tudo, que o pai está lá, bravo. Eu falo, pai, não vai pegar ele aqui, né? Aqui no local, né? Por favor, né? Eu não vou deixar isso acontecer, né? Não é assim que funciona. E aí, é um cenário. Esse menino vai bem ou vai mal? Vai bem, por via de regra. O pai vai lá, dá aquela bronca para tudo quanto é lado, e ele melhora. Eu acredito que ele melhora porque ele sabe que o pai dele o ama. O pai dele saiu do trabalho, teve que deixar tudo, vai até a escola, trabalhão, aquela coisa, o amor é custoso. Aí, quando você liga para outro pai, a criança está na sua frente. O pai fala assim, pode ligar para a polícia, diretor. Ligue para a polícia, resolva lá, pá, e desliga o telefone. Aí a criança está na minha frente. É muito triste isso. Geralmente essa criança não vai bem. A gente quer um amor que confronta, que tem coragem de ir até as últimas consequências. Por mais que isso doa. O amor que se importa dessa forma. A pessoa está no precipício, você vai lá e puxa ela. Ela fica brava com você. Ela não gosta de você. Ela fica bicuda com você. De 2 semanas a 2 meses. Depende da dureza do coração. Né? Já vou medindo. Mas, meus amados, o amor verdadeiro se coloca contra o engano. A mentira e o pecado que destrói. A lei de Deus revela como o nosso mundo e a nossa alma foram projetados. Desobedecer à lei de Deus é sempre ruim para o ser amado. Portanto, o verdadeiro amor se preocupa com a verdade. Está lá. E essa é a forma que a gente vai iniciar aqui. Qualquer amor que tenha medo de confrontar o seu amado não é amor de fato, mas um desejo egoísta de ser amado. Esse tipo de amor egoísta tem de fazer o que é certo em relação a Deus e ao amado, se correr o risco de perder a afeição do ser amado. A gente fica com medo ou não quer se incomodar mesmo. Vamos dar um celular para ele e deixar o nosso filho plantado lá 8 horas por dia e vamos deixar o negócio rolar e depois a gente vê. Agora não, ir lá ficar falando a mesma coisa 1000 vezes cansa, não é? Quem? É ou não é, pais? Mas é o nosso trabalho, amém, queridos? Amém, é o meu trabalho. Eu vou falar 1000 vezes, eu vou falar 2000. E os meus filhos, com a graça de Deus, entenderam, compreenderam o Evangelho. E se eles não tivessem compreendido, eles iam continuar ouvindo até o último dia da vida deles, enquanto eu estivesse aqui. A verdade é essa, é o meu trabalho, amá-los durante toda a minha vida. E é tão gostoso isso, quando a gente fala assim, eu vou amar você até o último dia, eu vou continuar amando você, e quando você acertar, eu vou amá-lo, e quando você errar, eu também vou amá-lo. Sabe por quê? Porque esse é o amor que Deus tem por mim. Eu não é. Quando eu erro, Deus para de me amar? Não, Ele continua me amando. Agora, muitas vezes Ele me confronta, muitas vezes Ele me aperta, muitas vezes Ele é um pai rígido comigo.
Ele fala, vou ensinar você, como um pai que ama o seu filho e que quer tornar você homem de Deus e mulher de Deus. Agora, cuidado, porque não pode ser qualquer amor que tome atalhos morais ou deixe de confrontar. Não é amor de verdade, não é o amor que o nosso texto aqui. O amor verdadeiro, em contrapartida, está disposto a confrontar até a perder o ser amado no curto prazo, se houver uma possibilidade de ajudá-lo. Então, meus amados, a gente tem esse laboratório de amor aqui. Eu termino aqui, dizendo o seguinte: o amor tem que ser sem fingimento, um amor que vem de dentro para fora. Não é um amor da boca para fora, é um amor que vem de nós mesmo. De nós no sentido que Deus nos dá esse amor. E na medida que nós amamos dessa forma, eu quero dizer para vocês que esse amor precisa ser leal ao padrão que Deus estabeleceu. E ele vai sempre odiar o mal e apegar-se ao bem. E a gente vai amar dessa forma. Quando o nosso irmão precisar de nós, nós vamos confrontá-lo. Alguém aqui já foi confrontado por um irmão? É pouquíssimos. É incrível que é tão poucos. Tão poucas pessoas fazem isso. E é por isso talvez que tenha tanta hipocrisia. A verdade é essa. Porque a gente tem esse medo de confrontar. Mas a gente precisa perder esse medo se a gente quer se aprofundar no amor e viver o amor daqui para frente. Falar, isso não está certo. Eu fui confrontado já. Eu sou uma pessoa muito amada, porque eu sei que eu fui muito confrontado. Várias pessoas na minha vida falaram, Ari, não está certo. Não está certo. Eu posso colocar vários de vocês aqui que já fizeram isso comigo. Eu sou grato por isso, todas as vezes. Eu sei que essas pessoas amam. Então, quando você encontrar alguém que fala a verdade para você, para de ficar emburrado, bicudo, chato. Fala assim, tá bom, vou para casa porque eu estou ferido. Né? Você me bateu, né? Me arrebentou. Você foi o pastor, e o pastor João e o pastor Neto de uma vez, né? Tipo, fala, mas eu vou para casa, eu vou meditar, eu vou pensar. E a gente começa a mudar. A gente começa a ver que no final das contas a gente ama e a gente se importa uns com os outros. E meus amados, se realmente somos filhos do Pai, somos obrigados a demonstrar um amor uns pelos outros. É uma obrigação nossa. É a vontade de Deus para nós. Porque isso se assemelha ao amor de Jesus por nós. Jesus nos chama a amar as pessoas de uma maneira que não esteja relacionada à sua atratividade, mérito ou à amabilidade. Ele nos chama a amar sem fingimento, sem interesse, sem egoísmo. Sabemos que é exatamente assim que Deus nos ama. Seu amor não se baseia em nos comportarmos melhor, merecermos a atenção dele ou demonstrarmos estar predispostos a ser úteis a ele. Nenhuma dessas coisas contribui para o amor de Deus por nós. Não. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior medida da nossa fé é o amor. A maior medida do evangelho em nós é o amor. Amor que reflete o que recebemos com tanta abundância. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este teu amor que é tão imenso por nós. Nós já meditamos o teu amor tantas vezes, e ele é tão grande. Ele é muito mais, ó Deus, do que nós podemos até mensurar. Assim, ó Deus, te louvamos, porque o Senhor, Pai, nos ama, porque o Senhor nos amou, e nós não conseguimos compreender isso, mas podemos receber e aceitar. Ó Deus,
permita que esse grande amor com que o Senhor nos ama possa expulsar os pequenos amores distorcidos que procuram se abrigar no nosso coração. Ó Deus, que o teu amor expulse todo amor, ó Deus, que não é genuíno, todo amor que é conivente com o pecado, todo amor, ó Deus, que não procura o bem. Assim, ó Deus, queremos amar como o Senhor nos instrui na tua palavra hoje, um amor verdadeiro. Ó Deus, um amor que sabe o custo que tem, porque teve seus pecados perdoados na cruz. E assim, ó Deus, eu te agradeço pelo amor com que o Senhor me ama, o amor com que o Senhor ama os meus irmãos aqui hoje, e pedimos que o Senhor nos ajude a amar nossos irmãos verdadeiramente. E assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém.